Olá pessoal, boa noite. Boa noite, eu estou gravando agora de noite esse vídeo. A intenção é pegar essa belezinha aqui, que é uma, olha que bonitinha, tá vendo? Uma mochila pequena, básica, né? Não tem vivo, não é uma mochila de sintético, me parece que é de tecido, com bolso frontal, né? Com dois zíperes. Então, a ideia é pegar essa mochila e fazer o molde dela no Corel, fazer um molde digital e depois salvar em arquivo PDF. Essa apostila, essa mochila, ela é ensinada nesse vídeo, a pessoa ensina a fazer e ensina a fazer o molde, tá? Já fiz várias postagens no blog com essa autora, porque ela faz uns moldes perfeitos no papel, ensina a fazer muito bem. E eu acho que vai dar muito certo se a gente pegar esses moldes aqui e transformá-los em moldes digitais, para quem quiser aprender a trabalhar com Corel. Observa bem, ela já começa com um retângulo de 12,5 por 31. Ela faz isso no papel dobrado, olha lá, e já vai relacionando as medidas, 2,5 em cima, 3,5 embaixo, vai fazer ali uma reta inclinada, né? Ela vai ensinando como você vai fazer o seu molde no papel, de forma muito simples e muito precisa também. Ela já fez a reta inclinada, agora ela vai fazer os diâmetros, ou seja, as curvas. A curva de baixo com diâmetro de 7 significa que tem um raio de 13,5, o que a gente chama de curva de 13,5. Em cima, ao contrário, é uma curva grande, ou seja, diâmetro de 18, nós vamos ter então um raio de 9, ou seja, uma curva de 9. E aí está pronto o molde do espelho da mochila, né? Feito no papel de forma preciosa, de forma perfeita. Ela vai cortar esse molde, né, do papel e assim ela deixou uma margem, né, para poder fazer esse corte sem problema. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer em termos de Corel? Eu já fiz, inclusive, eu já fiz aqui, ó. Eu já fiz aqui, cadê? Tá aqui. Eu já fiz, tá reduzido em 25%, tá? Mas eu já fiz. Essa aqui é a mochila, esse aqui é o bolso, esse aqui é uma parte do zíper, do anel do zíper. Tudo isso nós vamos fazer assim, aos poucos, gradativamente, para todo mundo que tiver interesse no Corel aprender. E aqui estão as medidas fundamentais para eu chegar a isso aqui, tá? Então a gente parte, isso aqui já está pronto, parcialmente pronto. Então a gente vem aqui e começa. Aqui também eu já tinha feito, né? Já tinha feito. Então vamos lá. Eu preciso ela faz 12,5 por 31, mas não há necessidade, em se tratando de um programa gráfico, você pode já fazer aberto mesmo, porque depois você vai recortar. Isso aqui é minha área de documento, eu estou usando o A3 tem essa medida, 29,7 por 42, tá? Poderia ser A4, sim, claro, qualquer um, personalizado, tá? Isso não é assim tão importante agora, é importante depois, quando eu vou fazer a impressão, quando eu vou terminar o arquivo, né? Então eu posso usar qualquer um desses, quanto menor o número, maior o tamanho, tá? Como eu gosto que as peças fiquem bem aqui dentro, embora não seja obrigatório por enquanto, eu já fiz a configuração em A3. Ah lá, milímetros de novo. Oi, eu venho aqui, marco centímetros, tá? E que tem 29,7 por 42, que faz caber direitinho esse espelho de mochila. Bom, quais são as medidas que eu vou ter? Eu já anotei essas medidas enquanto eu olhava lá, tá? Porque se forem medidas minhas, então eu também vou fazer a mesma coisa, eu vou ter essas medidas anotadas. Todo molde parte de formas geométricas e, por sua vez, com medidas exatas, tá? O meu retângulo é de 25 por 31, eu venho aqui, essa é a ferramenta retângulo, que faz quadrado e retângulo. Tá? Eu clico aqui, retângulo, venho aqui, pá.
desenho. Como é que eu desenho isso? Eu desenho puxando o mouse. Olha aqui, ó, a ponta do meu mouse. Tem um retângulozinho bonitinho, uma estrelinha, para dizer que essa ferramenta está ativa. Eu faço assim, ó, clico num ponto qualquer e vou puxando. Assim, entendeu? Sem medo de ser feliz. Tá? É assim que eu vou fazer por enquanto. Clico aqui, significa que eu estou selecionando essa ferramenta de seleção. Ao selecionar essa ferramenta, eu clico em P no teclado para ficar aqui no meio, assim, ó, tá? Então eu criei uma imagem, um retângulo, e coloquei no centro da minha área de documento aqui. Isso aqui vai se transformar nisto, tá? Bom, eu preciso que embaixo eu faça essas curvas aqui, as curvas que ela fez lá, tá? Só que, como ela estava desenhando, ela primeiro fez a inclinação. Não é o caso aqui. Como nós estamos lidando com um programa, ele tem uma sequência diferente, mas também bem precisa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu tenho cantos diferentes no mesmo retângulo, principalmente quando eu tenho linhas inclinadas formando uma espécie de trapézio, quando isso acontece, o primeiro passo, depois de fazer o retângulo, é encontrar o raio inferior, diâmetro inferior, de baixo, enfim, e fazer as curvas. Todo diâmetro é o tamanho daquela circunferência, certo? O tamanho total. Se eu digo que ele tem diâmetro 7, é porque a minha circunferência é de 7, tá? Ou seja, raio de 3,5. Por que o raio de 3,5? Porque o raio é sempre a metade do diâmetro. Então, se eu encontrar um tutorial ou um molde que peça para você fazer uma curva de diâmetro 7, por exemplo, você já sabe que o raio é 3,5, tá? Então, eu vou usar uma circunferência de 7 centímetros para eu chegar ao raio de 3,5. Eu não vou usar a circunferência de 7, eu vou usar o raio de 3,5. É sempre assim que a gente faz curvas redondas. As curvas redondas, na verdade, são curvaturas feitas em cima da medida do raio. Então, eu vou ter que achar essa medida aqui e a ferramenta também. Qual é a ferramenta? A ferramenta já está aqui. São 3 tipos de curva. Eu tenho essa curva arredondada, chamada canto redondo. Tenho essa que é o canto com vieira, que é o contrário para dentro, e essa que é reta, tá? Então, eu vou escolher essa, vou selecionar essa aqui. É essa que vai curvar aqui embaixo. Eu já sei que é 13,5, eu já sei a medida, né? Eu já sei de antemão. Então, eu venho aqui, 3,5 é o canto esquerdo. Aqui é o canto direito, pela posição em que eles estão. Eu já curvou aqui. Aqui não curvou, eu clico com o meu mouse e pronto, deu certo. Tá curvado aqui, curvado aqui. Muito bem, depois de eu fazer estas curvas, olha, a curva de baixo não leva essa linha em consideração, só de dentro. Depois que eu fiz esta curva aqui, eu me lembro que a autora do projeto do molde fez uma linha inclinada com 2,5 centímetros em cada lado. Ela marcou 2,5 centímetros no topo aqui, ó. Ela veio aqui, ela marcou esses 2,5 aqui. Lembra? E veio e colou e marcou 3,5 aqui, certo? Os 3,5 andou até os 2,5 daqui. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente já fez os 3,5 aqui. Então, a gente só precisa que a linha incline 2,5 para dentro e 2,5 para dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr a minha grade. Essa grade é uma grade configurada em quadradinhos de 0,5 centímetro, para ficar mais fácil para eu me localizar com as medidas, né? Eu vou, inclusive, deixar essa opção aqui, ó, alinhar a grade de documento para ficar mais fácil para mim selecionar e vir. Que isso, tava fazendo bobagem. E vir aqui, ó, na ferramenta Zoom, eu dou uma aumentada, tá vendo, ó? Tá fora, né? Ela não tá alinhada à grade, então eu vou alinhar. Eu venho de novo aqui na ferramenta seleção, com a ferramenta seleção e essa cruzinha bonitinha aqui, ó,
Eu venho empurrando para cá. Ó que legal, ela já vai direto, ela gruda ali, tá? Se não for com o mouse, pode ser com as teclas de seta do seu teclado. Tecla para a esquerda, para a direita, tecla para cima e tecla para baixo. Mas o importante é isso aqui, ó. Ficou certinho. Agora eu vou dar uma forma, né? Vou dar forma no meu retângulo. Eu vou dar essa forma aqui. Que forma que é? Eu vou tombar essa linha para cá e tombar essa linha para cá. 2,5 aqui, 2,5 aqui. Qual é a ferramenta que faz isso? Esta aqui. Ferramenta forma. Eu clico aqui, acho a ferramenta forma. Do jeito que eu achei a ferramenta forma, eu venho aqui, clico em cima da linha com ela. A linha já fica azulzinha, mas não adianta que não vai dar para trabalhar com ela. Eu primeiro tenho que vir aqui na barrinha de ferramenta aqui em cima e clicar em converter em curvas, que faz com que a minha linha toda aqui seja editável, ou seja, eu posso mexer nessa linha, desenhar essa linha, através de nós, através de N possibilidades com essa mesma ferramenta de forma, tá? Por hora, eu só quero que essas linhas andem aqui para dentro e formem uma inclinação. Então, eu vou inclinar, para eu não me perder, eu venho aqui, ó, dou uma aumentada, né? Depois eu volto, presta bem atenção, hein? Que eu tô sempre mexendo com uma ferramenta, eu vou, pego uma, largo, pego outra. Aí, ó, eu não tenho meio centímetro, de cada quadradinho não é meio centímetro, foi assim que eu configurei minha grade. E eu tenho que andar 2,5, por isso que eu configurei a grade em meio, porque eu estou precisando do quebradinho, né, do meio. Então, eu vou precisar de 5 quadradinhos desse aí, para formar 2,5. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, olha como a precisão dele, ó, 5. Olha esse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Ele tá, inclusive tá escrito borda, tá? Borda. Tá aqui, ó, pá, certo? Agora, eu venho aqui, seleciono de novo aqui para arrastar, sempre com essa cruzinha aqui, tá vendo? Eu venho aqui, cadê a cruzinha? Ah, tá aqui. Aí eu venho e vamos aqui de novo. Vamos deitar essa linha, eu venho de novo na ferramenta forma. Tá vendo? Quando eu seleciono a ferramenta, a linha fica azulzinha de novo. Eu venho meio, 1,5, 2, 2,5. Tá? Tá bem? Aqui, deixa eu ver. Tá. Tá? Vamos aqui. E vamos aqui. Zoom. Vamos dar uma diminuída. Como é que eu diminuo usando a ferramenta Zoom? Clicando com o botão direito, ó. Pronto. Aí eu venho com a minha mãozinha, porque eu não fico sem a minha mãozinha para enquadrar, né? Ó, aqui. E vou dar uma diminuída, né? Para enquadrar. Ah, grudou isso aqui. Aqui não, é só quando tá enquadrado, tá? Quando eu seleciono aqui, ó, aí já solta. Seleciona aqui e tira. Olha que legal. Pronto, né? Ah, ela não tá em cima aqui, não tem importância. Enquanto eu estiver desenhando, ou fazendo a minha imagem, meu desenho, meu objeto, em qualquer lugar, ele vai ficar de boa. É só depois, quando estiver pronto, nas últimas etapas do procedimento, aí vocês vão ver. Que não, aí a coisa muda um pouquinho, tá? Então tá pronto. Só que, o que eu tenho mesmo depois da inclinação? Qual é o próximo passo? O diâmetro superior. O diâmetro superior é 18 centímetros, mas para nós não importa. Para nós importa o que? O raio de 9, ou seja, a famosa curva de 9. A gente fala uma curva de 9, uma curva de 3,5. Saibam que essas curvas de 9 e de 3,5, na verdade, é o raio da circunferência. E eu aqui, né, insistindo nisso, mas é que isso não deixa de ser importante. Muito bem, eu vou fazer a curva aqui em cima, mas cadê a curva? Onde que está aquela ferramenta de cantinho que eu tinha aqui?
Na verdade é curva, mas o nome da ferramenta é canto. Uau, 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 cadê? Cadê? Não tá mais. Ué, onde foi? Então, eu venho aqui, ó, ferramenta, forma de novo. Aí, eu vou aqui, ó, janela. Janela de encaixe. Na janela de encaixe, enfim, eu vou achar a ferramenta canto. E a minha ferramenta canto vai abrir aqui no canto, no próprio canto, vai abrir essa caixa de diálogo. Olha lá, filete, vieira. Se fosse vieira, como ia ser? Olha, se fosse chanfre, como é que ia ser, tá vendo? Mas para mim interessa a curva, que é o filete. Aqui é o raio, 9. E eu preciso aplicar aqui em cima, né? Era 18 dividido por 2 é 9. Então eu já botei o 9. Mas como é que eu aplico? Só vai aplicar se você fizer isso aqui, ó. Clicar aqui dentro e selecionar para ficar azulzinho, bonitinho assim. Aí você vem e tum. Aqui também, você vem aqui, ó. Tum, pronto. Tá? Você já fez. Volta na minha ferramenta de seleção aqui, a minha querida, que faz sempre essas alcinhas escuras. Volta aqui. Volta aqui. Deixa lá, certo? E aí eu clico P, vamos clicar P para ver o que acontece? Foi para lá, foi lá para a área de trabalho, foi lá para o documento dela, está no meio, tá? Foi para o A3. Se eu quero saber se é A3 ou não, eu clico aqui fora, já está aparecendo lá, tá vendo? Clico aqui, ativa o tamanho, ativa outras coisas. Cada vez que eu seleciono uma figura, que eu seleciono, que eu utilizo uma ferramenta, vai abrir a configuração dessa ferramenta, ou vai abrir a configuração dessa figura, tá? Medida da figura, ângulo da figura, curva da figura, tá? Deixa eu puxar para cá isso aqui, meu post-it aqui, ó. Tá bom, eu fiz então o tamanho, eu fiz então a mochila igual essa aqui. Você tá vendo que essa aqui tá pronta? Ela não tem essa linha fora aqui? Essa linha fora é a margem de costura. Porém, antes de eu fazer a margem de costura, eu chego naquele ponto crucial, que toda vez que a gente vai fazer um molde no papel de uma mochila, de uma nécessaire, de qualquer peça que tenha um anel aqui ao redor, eu preciso saber dessa medida. Eu tenho que pegar 1 centímetro e ficar medindo, como provavelmente a autora do projeto fez lá no vídeo, né? Como vocês devem ter visto, ela fez no papel. Pode ser que ela tenha medido nessas condições também. Ou usado alguma fórmula matemática, porque existem fórmulas também, fórmulas até complexas, para se chegar ao tamanho desta linha. Muito bem, como é que o Corel faz isso para mim? Eu seleciono com essa ferramenta seleção, venho aqui na borda, em qualquer borda, vamos aqui, ó, tá vendo? Com essa cruzinha bonitinha, clico com o direito que eu digo é o botão direito do mouse, e vou em propriedades. Quando eu chego aqui em propriedades, eu tenho várias características, várias propriedades, vamos dizer assim, dessa figura, desse objeto. Me interessa essa propriedade, que é a curva. Está até escrito lá, curva. Essa curva deu 97, uau, 14,40. Tem um pouquinho menor, porque a minha tinha dado antes 98, 10,44. Então, às vezes, ela dá a diferença, é do próprio. Ah lá, porque ela dá diferença. Ela deu uma diferença aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Isso aí eu vou fazer pela primeira vez, eu nunca fiz isso. Não sei se vai dar certo. Ela fez uma alteração aqui. Vamos ver. Eu venho de novo, vamos lá na propriedade. Propriedade tá aqui.
98,0129, é isso mesmo, olha lá. Igualzinho, 98,10,44, 98,01. As diferenças, exatamente porque a diferença é quando você seleciona, você inclina a linha, você mexe nos segmentos. Então, às vezes aparecem assim milímetros de diferença, mas não tem problema, porque sai tudo certinho, sempre. Então, eu já tenho a minha medida aqui, ó. Eu vou arredondar, né? Lá é 0,129, aqui é 10,44, eu vou acabar arredondando para 98 mesmo, tá? Ou 98,10, não sei. De qualquer maneira, esta curva total que eu tenho aqui, veja bem, o próprio computador, quando ele vai te apresentar esse tamanho, essa medida, ele oscila em função do próprio sistema que está fazendo os cálculos em cima de qualquer oscilação que haja na hora de eu definir um ângulo, na hora de eu definir um espaçamento de grade, qualquer coisa interfere. Agora imagina quando é a gente que está no papel com a fita métrica ali medindo. Então é importante, né? Quando a gente usa o computador, é bom por isso, porque ele ajuda pra caramba. E é claro que esses 98 aqui, ele vai ser depois, nós vamos ver como que é, dividir uma parte para o anel do zíper e outra parte para lateral e fundo. Mas enfim, eu já fiz então a medida da curva. Ou seja, eu parti de um retângulo, né, do tamanho dele, depois eu parti das curvas inferiores, né, utilizando curva de 3,5 embaixo, tá? Eu inclinei essas linhas para deixar um pouco trapézio, uma medida de 2,5 de cada lado. Eu fiz as curvas em cima bem maiores, com 9 centímetros, quer dizer que a parte reta aqui em cima é pequena, é muito mais curva do que reta. Eu olho aqui, dá para ver que cada bolinha dessa mostra onde começa e onde termina uma curva, tá? É bem legal isso aqui. E quais são, né? Qual é a medida que você tem de linha reta aqui em cima? É só você contar o quadradinho, ó. Você tem meio, 2, 3 centímetros aqui. Bom, e aí, por fim, o mais importante, na minha opinião, é isso aqui. É saber quanto mede essa linha toda aqui para eu poder construir essa mochila com tranquilidade nas medidas. Depois vai entrar a margem de costura, etc. Por falar em margem de costura, agora é hora de colocar a margem de costura aqui para ficar igual a essa, tá? No tutorial, a autora usa uma margem de costura de 1 centímetro. Eu uso 0,75 porque a minha máquina é uma máquina industrial e o pezinho dela é de 0,75 mesmo. Então é o que eu uso. Aqui eu acredito que ela vai fazer com a máquina doméstica e eu vou seguir o que ela fez. Esse projeto é dela, eu vou seguir o que ela fez, tá? Então, como é que eu vou acrescentar essa margem de costura? Eu vou acrescentar com essa ferramenta aqui, ferramenta contorno. Essa ferramenta também pode ser encontrada aqui, contorno, mas é o contorno aqui de baixo, o contorno aqui de cima não nada a ver, tá? É o contorno aqui de baixo. Então, eu venho aqui, ó, no contorno aqui, eu clico aqui, ele já vem, ó, olha aqui a caixa, tá vendo? Aqui é quando eu vou fazer um contorno alinhado para o centro. Aqui é quando o meu contorno é alinhado para dentro. É assim, eu contorno para dentro. E aqui eu contorno para fora, que é o que nos interessa. Nos interessa para fora, porque ele é 1 centímetro a mais que eu vou ter, não a menos, porque para dentro é a menos, é a mais que eu vou ter para passar o pé de máquina em cima da margem de costura, ou fazer aqui, ó, aplicar, pronto, ou fazer com vivo, né, o vivo também é importante, enfim, tanto faz 0,75 ou 1, você consegue pôr o vivo do mesmo jeito, né, com algumas diferenças, algumas nuances, que aí não vai vir ao caso agora, né, o que vem ao caso agora é que esse molde já sai com a margem de costura para você, tá? Esse aqui é a mesma coisa, tá? Eu tinha feito um, né? Deixei aqui e esse aqui. Bom, tudo bem.
falta fazer o bolso, faltam outras coisas, a gente vai ficando por aqui para não alongar demais, porque se for fazer a mochila inteira vai alongar. Eu vou olhar aqui, ó, dá uma olhada aqui, quer ver? Que interessante. Primeiro eu vou fechar a janela. Nossa, o que eu fiz? Saí da ópera, tava cantando, né? Para sair da ópera não dá, né? Ó, aqui, ó. Ela fez exatamente isso, só que ela vai acrescentar mais de costura quando ela estiver desenhando isso em cima do tecido. Aí ela vai lá e desenha a margem de costura. O que não é muito fácil de fazer, sabe? Eu prefiro 1000 vezes quando tá no computador. Olha lá. Agora ela vai fazer o desenho do bolso. Tá? Ela já está marcando o local onde vai ficar a base do bolso. Olha lá. Ela vai fazer no mesmo molde, certo? Ah, que bonitinha. Aqui, ó. Ah, perdi a imagem. Tá vendo? Ela tá já construindo o bolso aqui mesmo. Só que nós vamos construir o bolso separadamente. Por hoje é só, queridos e queridas. Eu vou terminar aqui. Amanhã eu gravo a segunda parte, que é o bolso. E depois outra parte. E sempre a gente se baseando naquele vídeo que vocês viram lá. Tá bom? Beleza? Fui!